O método do centro de gravidade, ele também é conhecido por vários nomes, né? Centro de gravidade exato, p-gravidade, método centroide, método do mediano, vocês vão encontrar na literatura com vários nomes, né? Esse método ele é interessante porque ele considera que os custos de transporte constituem o fator dominante da localização. Eu vou definir onde eu vou colocar as minhas instalações ou a minha instalação com base no meu custo de transporte. Quanto menor é o custo de transporte que eu tenho para atender meus clientes, receber dos fornecedores para uma dada localidade, melhor será aquela localidade. Então, se eu estou comparando 3 localidades e eu tenho uma localidade com um custo menor, é aquela localidade que eu vou optar. Esse método, ele é um método que, como eu disse anteriormente, ele não trabalha inicialmente com localidades pré-estabelecidas, porque ele define a localização, o ponto geográfico melhor, considerando os custos de transporte. Ok? Então, o método do centro de gravidade busca uma localização que minimiza o custo de transporte e o centro de gravidade que a gente fala é exatamente o ponto onde a gente tem a localização que minimiza os custos totais de transporte. Isso é importante a gente considerar porque nós temos os custos de transferência, os custos de distribuição em termos de transporte e somando tudo isso eu vou ter o custo total. E esse menor custo é o custo total. Então, o centro de gravidade determina a localização onde os custos de transporte são minimizados. Então, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é que o método do centro de gravidade, ele parte do princípio que a gente estudou lá na física, né, que os corpos de grandes massas atraem corpos de menores massas, né? Então, esse maior massa, no nosso caso, né, ele pode ser a quantidade, né, o peso, a tonelagem, o volume que é transportado. Então, imaginem o seguinte, eu tenho um grupo de clientes que compram o meu produto e eu quero ver onde é o melhor local para eu colocar um centro de distribuição para atender esses meus clientes. Mas desses meus clientes, imagina que eu tenha 10 clientes numa determinada localidade, um cliente é responsável por 50% das compras. Então ele compra mais com maior frequência. A tendência, se a gente for pegar só avaliando qualitativamente, é que esse centro de distribuição ele fique localizado mais próximo desse cliente que compra mais, né? Porque eu vou ter que me deslocar mais vezes, eu vou ter que transportar mais vezes dessa localização para esse meu cliente. Então, a ideia é que, como esse cliente compra mais, ele tem maior massa, então ele atrai esse centro de distribuição mais para próximo deles. É claro que os outros vão ter influência também na localização, mas essa atração pelo centro de distribuição mais perto, ele vai seguir esse princípio da gravidade, né? Aquele que é maior atrai a instalação para mais próximo dele. A gente vai entender isso melhor com o exemplo que a gente vai dar. O método centro de gravidade, né, no caso, para que a gente consiga trabalhar com ele, preliminarmente a gente deve escolher os fatores de custo que serão considerados, né? Então, você pode fazer considerando a carga, o peso, a quantidade, a distância, o tempo. Então, você primeiro precisa trabalhar, definir quais serão esses custos, né, entre aspas, para que você comece a trabalhar com o método centro de gravidade. E é claro, a gente define como custo, por quê? Porque a tendência é que o custo de transporte aumente quando a gente tem maiores quantidades, quando a gente tem maiores distâncias e quando a gente leva mais tempo. Então, por isso que carga, peso, volume, distância e tempo são considerados custos para o caso do transporte. Então,
a gente vai abordar um exemplo, né? E esse exemplo ele vai ajudar vocês a entenderem um pouco como que funciona o método do centro de gravidade, ok? Então vamos dar uma olhadinha nesse caso aqui da localização de um centro de distribuição. A figura que a gente vai mostrar em seguida demonstra a localização de 3 clientes a serem atendidos por essa instalação. Clientes I1, I2 e I3. E a região de abrangência desse CD está sobreposta por um plano cartesiano, ok? E depois temos uma tabela também que mostra alguns dados para análise do problema. Então nós temos aqui o nosso plano cartesiano com a região de abrangência do centro de distribuição e os 3 clientes nas suas coordenadas x e y. Aqui a gente poderia na prática usar latitude e longitude, por exemplo, ok? Bom, então cliente, coordenada x, coordenada y de cada um deles, a frequência, né, esse f aqui é o número de pedidos, né, então a quantidade de pedidos que o nosso cliente faz em um determinado mês. E essas contas aqui a gente comenta daqui a pouco, ok? Bom, para a gente identificar qual é a melhor localização para o nosso centro de distribuição, no caso do centro de gravidade, nós utilizamos uma fórmula algébrica que é baseada em peso. Na verdade, o peso aqui, no nosso caso, é a frequência, tá? Então, para eu calcular a coordenada x do meu centro de distribuição, eu tenho aqui que eu tenho o somatório de xi e fi, ou seja, o somatório das coordenadas x de cada um dos clientes vezes a frequência de compra dividido pelo somatório da frequência ou do número de pedidos. Então, o que a gente tem aqui, assim como a gente faz no caso da coordenada y, é uma média ponderada pela frequência, né, pelos pedidos, para os pontos x e os pontos y dos clientes, ok? Então, se a gente faz as contas, né, então eu tenho aqui o somatório de x e fi, que é exatamente o que a gente fez aqui, né? F vezes x para cada um dos clientes, eu tenho aqui o somatório e a mesma coisa para y. E o somatório da frequência, ok? Se a gente aplica aqueles valores aqui nessas duas equações, nós temos o resultado de x igual a 5,06 e y igual a 4,29. Então, 506, 429 seria mais ou menos nessa nossa região aqui, ok? Bom, como a gente comentou, o centro de gravidade ele pode ser calculado também não só pelo peso, pela frequência, pela quantidade comprada, distribuída, transportada. Nós podemos fazer essa conta também utilizando a distância. E para isso nós temos aqui o cálculo da distância, ok? Que é dado por essa equação. E aí a gente tem uma coisa importante, né? Para o caso do cálculo do centro baseado em distância, a gente já precisa ter uma primeira localização, que pode ser a localização que a gente calculou aqui baseada em peso, ok? A gente vai dar o exemplo aqui, vocês vão entender daqui a pouco. Então, eu tenho essa equação, onde eu faço o somatório de xi dividido por di, que são as distâncias, para o caso de x, e yi dividido pela distância para o caso de y, e isso tudo dividido pelo inverso do somatório da distância, ok? Bom, então, a gente tem que o valor de di da distância é estimado pelo teorema de Pitágoras. E a gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Da mesma forma que eu tenho uma outra equação que me dá o valor do local do centro de distribuição
o valor das coordenadas do centro de distribuição considerando a combinação de peso e distância. E aí nós temos essas duas equações, ok? Onde eu faço xi por di dividido pelo somatório de fi e di. E no caso de y, a mesma situação, só que agora considerando as coordenadas y de cada cliente, ok? Da mesma forma, a distância ela é dada pelo teorema de Pitágoras. Então, o que a gente fez aqui, né, para poder ajudar a gente a entender e fazer esses cálculos? Bom, a gente fez uma planilha no Excel, onde eu peguei aquele exemplo do cálculo da localização considerando o peso, ok? Então, as contas estão feitas aqui utilizando as equações que nós vimos, e aqui uma representação num plano cartesiano, ok? Então, nós temos essa primeira definição de coordenada e aí aqui a nossa localização da instalação, onde nós vamos minimizar os custos de transporte. Uma coisa interessante que dá para a gente simular aqui nessa planilha é o seguinte: se nós aumentarmos, por exemplo, a frequência, né, ou o número de compras, de pedidos que o cliente 1 faz, por exemplo, se nós tirarmos 200 e colocarmos aqui 1000, olha o que acontece. Perceberam que no nosso gráfico o centro de distribuição se aproximou do número 1, que é o nosso cliente 1. Então, se eu voltar aqui para 200, ele volta para a posição original. Aumentei a quantidade, ele atrai o centro de distribuição para mais próximo dele. Por quê? Porque esse cliente vai ser visitado mais vezes. O custo de transporte vai ser maior. Então, ele ganha massa, né? Ele tem uma maior frequência e aí, por isso, o centro de distribuição é atraído mais para próximo dele. Ok? Bom, voltando ao nosso caso original e agora calculando a distância, nós temos aqui uma planilha que faz aquelas contas que nós precisamos para a equação, ok? Nós temos aqui, como eu falei para vocês, a coordenada inicial considerando apenas a frequência, porque nós vamos precisar disso, ok? E nós temos aqui a distância, né? A distância de cada um dos pontos para aquela coordenada original, né? Como que a gente fez isso? Como a gente tinha colocado antes, utilizando o teorema de Pitágoras, ok? Então, como que a gente pode entender isso? Se a gente voltar naquela planilha anterior, onde nós temos, né, o nosso plano cartesiano, nós vamos verificar o seguinte, né? Se eu quiser fazer o cálculo da distância da minha instalação para o cliente 1, a gente tem aqui, né? Esse lado do triângulo é o x da instalação menos o x do cliente. Esse outro lado é o y do cliente menos o y da instalação. Então, eu tenho os dois catetos e eu tenho a hipotenusa. Então, se eu quiser fazer o cálculo dessa distância entre um ponto e outro, eu vou fazer o cálculo de a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ok? Então, com base nesse cálculo, a gente fez a distância para cada um dos nossos pontos em relação ao centro de distribuição original. Tendo a distância, a gente faz todas as contas e a gente chega ao cálculo, né, das coordenadas, que, é claro, estão muito próximas entre si, né, do centro de distribuição em relação ao centro de distribuição, a localidade do centro de distribuição anterior, ok? E se a gente aplica também a nossa equação, utilizando essas informações aqui para o cálculo de peso e distância, nós temos essa localidade para o centro de distribuição. Se a gente pega essas localidades e coloca
num plano cartesiano, então nós temos aqui o cliente 1, 2 e 3 e as instalações considerando peso, considerando a distância e peso e distância. Nós temos aqui as 3 possíveis localizações para a instalação do centro de distribuição, considerando peso, distância e a combinação de peso e distância. Lembrando que essas localizações aqui, elas reduzem o custo com transporte, minimizam o custo de transporte considerando o peso, ou a distância, ou a combinação do peso e distância, ok? Uma coisa interessante é que as outras 2 técnicas que nós vimos, elas podem ajudar e complementar a essa do centro de gravidade. Então imaginem, por exemplo, que eu aqui tenho 3 possíveis localizações, né, que vão me trazer soluções muito boas, mas agora eu quero na prática saber a viabilidade de cada uma, considerando as características do local. Então eu posso utilizar a técnica de pontuação ponderada, ou ainda considerando os custos das instalações, de estar aqui, de construção. E aí eu posso considerar a técnica do ponto de equilíbrio para me ajudar a escolher, por exemplo, entre esses 3 possíveis pontos. Ok? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma de nossas aulas. Agradecemos a atenção de todos e relembramos os links importantes que nós temos disponíveis no nosso cronograma, que são os links do blog da disciplina, do canal do YouTube e o e-mail do professor, caso você tenha alguma dúvida para nos enviar. Não se esqueça do nosso método de estudo, então assistam os vídeos, leiam os textos de referência, façam os testes de conhecimento. Se houver alguma dúvida, retorne ao início e, persistindo a dúvida, encaminhe o e-mail para o professor. Então, agradecemos mais uma vez, bons estudos a todos e até a próxima aula.